Então, pessoal, o primeiro teste aqui de leitura, né? O Código de Hammurabi. Os dois estão empatados, então eu vou fazer a leitura tanto dele como do The Witcher, mas o The Witcher eu faço na sequência. Vou ler um pouquinho só, para vocês verem como é que funcionaria a dinâmica. E vocês me passam um feedback para falar se é bacana, se eu continuo. E aí, depois desse primeiro feedback, eu continuo mesmo, sem vocês se importarem muito. Vamos lá. É o Código de Hammurabi, e aqui na capa já fala, né? O princípio jurídico que influenciou todo o conjunto de leis atuais. E logo depois do índice do livro, ele mostra pra gente aqui Stela de Susa, que é esse monumento aqui do rei Hammurabi, que possui o Código de Direito Babilônico da antiga Mesopotâmia, gravado em cuneiforme. Cuneiforme era uma escrita que eles faziam na argila, né? Então, com algumas simbologias, e é uma das primeiras formas de escrita que a gente tem da humanidade. Apresentação. Traduzir textos antigos sempre foi tarefa difícil e complexa, mesmo para os especialistas. Superada a primeira dificuldade, a decifração da escrita, diversas outras se apresentam, sempre de caráter estritamente linguístico. Não só a morfologia que cria os maiores problemas, tampouco a estrutura sintática do antigo idioma. Era sempre e continua sendo a semântica, ou o real significado original de vocábulos e expressões de línguas que desaparecem no cenário linguístico há muitos séculos ou mesmo há vários milênios. E é exatamente isso que o autor da obra Leis, Contratos e Cartas Babilônicas e Assírias, Claude Herman Walter Jones, repete com frequência no decorrer dos comentários que tece sobre usos, costumes e leis desses antigos povos. De fato, aponta para as dificuldades encontradas em interpretar com segurança uma série de termos e expressões utilizadas pelos escribas babilônicos e assírios. Chega até a afirmar que o leitor precisa se acautelar contra as traduções que não mostram nenhum sinal de hesitação perante termos tão antigos. Essas traduções não são indicativas de maior conhecimento, mas de menos sinceridade. Embora o autor não comente exclusivamente o texto cuneiforme do Código de Hammurabi, mas se valha também de muitos outros textos da época, precisamente para ilustrar as leis constantes desse código, com o objetivo de entendê-las melhor e de encontrar solução para certos pontos obscuros delas. Confessa que certas dificuldades de interpretação confiável só poderão ser superadas com novas descobertas de textos dessa antiga civilização, que possam lançar mais luz sobre questões duvidosas. Não há como negar que tentar recuperar o real sentido conferido a termos específicos exige meticulosa pesquisa e análise. Por meio de simples leitura dessa obra, pode-se constatar que Claude Walter Jones é um estudioso profundamente comprometido com seu trabalho e verdadeiro exegeta. Seus comentários, além de elucidativos, se baseiam em inúmeros textos babilônicos e assírios selecionados e que têm relação direta com as prescrições e determinações das leis que compõem o Código de Hammurabi. Sem esses preciosos comentários, a leitura direta desse código babilônico se tornaria um tanto árida, se não estranha e por vezes até incompreensível. O trabalho apresentado a seguir não é uma tradução pura e simples da obra desse autor inglês. Foram acrescentados alguns comentários no início ou no final de alguns capítulos, e outros capítulos foram reduzidos. Outros ainda foram resumidos e transpostos para o final. Além disso, os 3 primeiros capítulos são da lavra do tradutor, que o acrescentou com o objetivo de oferecer ao leitor um breve panorama histórico que lhe possibilite situar-se melhor quando se fala da Mesopotâmia, da Babilônia e da Stela de Susa, coluna de pedra que estava gravado o Código de Hammurabi. Essa tradução, esse comentário foi feito pelo professor Ciro Mioranza, né? Então ele comenta o livro. O que é importante a gente prestar atenção nisso é a questão da tradução literal. Dificilmente a gente pega um texto antigo, de um linguajar antigo, que tinha outras referências e significações e consegue traduzir ao pé da letra e já matar.
Código de Hammurabi, o pessoal conhece muito pela lei de talião, de olho por olho, dente por dente. A gente vai descobrir nesse livro, que eu ainda não li também, né? Ele está fresquinho aqui na minha prateleira. E a gente vai ver o que ele vai comentar. A própria Bíblia, né? Se a gente pegar tradutores diferentes da Bíblia cristã, ela vai apresentar para a gente palavras que são traduzidas de formas diferentes. Por exemplo, broquel e escudo, né? Que na bucha, broquel é um escudo menor. Mas, para quem está lendo, acompanhando e às vezes pega uma outra tradução, percebe que isso pode mudar bastante a semântica, o sentido das coisas. Então, esse livro vai comentar sobre isso. Vamos para o primeiro capítulo. A arqueologia e a redescoberta do passado remoto da humanidade. A história da antiguidade nem sempre despertou tanta curiosidade como passou a despertar no homem moderno. De fato, parece que os gregos e romanos, em suas conquistas de povos e territórios, miravam única e exclusivamente na ampliação de seus domínios e o enriquecimento de suas metrópoles. A ambição de dominar o mundo conhecido na época era mais importante do que admirar as grandes obras deixadas pelas civilizações que os haviam antecedido. O homem medieval vivia sobre os escombros da civilização greco-romana e, ao que parece, pouco se importava com a grande herança artística e cultural que ela lhe havia deixado. Cristianizado de ponta a ponta, o antigo Império Romano, sua preocupação maior era principalmente religiosa. Embora tivesse diante dos olhos da magnificência das obras deixadas pelas antigas civilizações, via nessa pomposidade o reflexo do paganismo e do politeísmo, e a insofismável expressão artística e cultural de sociedades que negavam um Deus único e salvador da humanidade. Não é de estranhar, portanto, que muitas dessas obras monumentais e artísticas fossem dilapidadas e destruídas, e outras transformadas em templos de culto cristão. Não para salvá-las da ruína total, mas para sacralizá-las em honra do verdadeiro e único Deus que rege o mundo. No final da Idade Média, com a difusão do grande movimento chamado Renascença ou Renascimento, o segmento mais instruído e iluminado da sociedade percebe que essa visão negativa da arte e da literatura greco-romanas era um grande erro histórico. Seguiu-se então uma volta às fontes, um olhar mais atento e crítico ao passado, contemplando especialmente o legado literário e filosófico. Além de admirar e estudar a arte, a arquitetura e os princípios da organização social e jurídica dessas antigas civilizações. Uma nova percepção dos valores do homem como ser humano, prescindindo-se da religião, se alastrava em todas as camadas mais cultas e letradas da sociedade. O homem, como tal, se tornava o centro de uma nova perspectiva de mundo, podendo-se dizer mais humana que teocrática. Essa reviravolta do modo de ver e sentir o mundo real e palpável perpassou todos os segmentos dessa sociedade, do final da Idade Média, convergindo para o que se passou a chamar de humanismo, ou mais especificamente, humanismo greco-latino. O Renascimento deu novo impulso à arte, à literatura e à filosofia. A religião não era mais o centro do mundo criado, mas uma parcela que podia ser agregada aos valores fundamentais do homem. Se o movimento renascentista reavivou o grande legado da cultura greco-romana, revolucionou os estudos, impulsionou a pesquisa científica, acabou por abrir caminho para o homem dos séculos seguintes procurar retroceder, mais ainda no tempo e no espaço, e buscar informações sobre civilizações mais antigas que a greco-romana. Difundiu-se então, especialmente a partir do século XVII, a ideia de descobrir outros legados de reinos e impérios, de épocas mais remotas. As pirâmides do Egito exerciam um grande fascínio entre os estudiosos. As civilizações mesopotâmicas, tão decantadas, exaltadas ou execradas nos textos bíblicos, despertavam uma curiosidade ímpar. E a partir do século XVIII, a Europa começa a organizar expedições. Quer saber mais sobre a antiguidade, sobre os povos antigos, sobre as sociedades organizadas dos milênios que antecederam a difusão do cristianismo. A arqueologia, que tivera tímidos inícios durante o Renascimento, explode com vigor nunca visto.
A bem da verdade, as escavações feitas em Herculano e em Pompeia, na Itália, em meados do século XVIII, entre 1738 e 1748, parecem uma experiência pioneira do que viria a ser a pesquisa arqueológica no século seguinte. De fato, grupos de arqueólogos passam a dirigir seus olhares para o Egito e para o Oriente Médio. No Oriente, as expedições se concentram na Síria, no Irã e, de modo mais intenso, no Iraque, na área da antiga Mesopotâmia, território entre os rios Tigre e Eufrates. Essas expedições europeias voltadas ao mundo desconhecido da antiguidade se tornam verdadeira febre durante o século XIX e se sucedem com grande intensidade, invadindo o século XX e continuando até hoje. Foi assim que, no início do século XX, Jacques de Morgan organizou uma expedição arqueológica ao Irã, com o objetivo de explorar a área onde surgia a antiga cidade de Susa, cuja localização precisa havia sido identificada em 1851. Outras expedições já haviam feito escavações nesse sítio arqueológico desde 1884, mas coube a Jacques de Morgan descobrir a famosa estela que trazia gravadas em suas faces as leis que se tornariam conhecidas em todo o mundo sob a denominação de Código de Hammurabi. Depois de séculos enterrada sobre os escombros dessa antiga metrópole elamita, essa preciosidade histórica via novamente a luz e hoje está exposta, longe de sua terra de origem, no Museu do Louvre, em Paris. Ressurgiu de sua sepultura multimilenar para nos informar e nos contar um pouco sobre usos, costumes e leis da sociedade babilônica dos tempos do rei Hammurabi. Então, pessoal, essa primeira experiência aí, lemos o primeiro capítulo aqui do Código de Hammurabi e também li ali o prefácio, né, que é a palavra da adaptação do tradutor. Então deixem aí um feedback se vocês gostaram, se querem ouvir o resto do livro. Eu vou lendo 2 capítulos por vez, né? Os capítulos do Código de Hammurabi, esses primeiros são curtinhos, e aí depois eles ficam um pouco maiores, que são as leis efetivamente, né, que vão sendo traduzidas e comentadas. Tá? Então eu aguardo aí para ver se vocês vão querer ouvir mais, se eu vou deixar isso aqui salvo. Beleza? Agora vamos descobrir como é que eu salvo isso aqui.